Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí para a gente fazer mais esse estudo da noite. Vamos hoje pedir para a Denise fazer a abertura para nós. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Vamos, então, pedir a espiritualidade superior para que nos ajude, para que a gente possa compreender as colocações do estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe e que nos fortaleçam sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Denise. Bom, então nós estamos estudando o livro da Gênese, capítulo 17, Teoria da Presciência. Vamos falar do tópico número 7. E antes de falar, vamos para o penúltimo parágrafo do tópico número 6, que ele é importante nós relembrarmos. O dom da predição não é, pois, sobrenatural, tanto quanto uma porção de outros fenômenos. Repousa sobre as propriedades da alma e sobre a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, a qual o Espiritismo vem tornar conhecida. Esta teoria da presciência não resolve, talvez de maneira absoluta, todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar. Mas não se pode deixar de convir que ela possui seu princípio fundamental. E antes da gente ir lá para o tópico número 7, ele vai falar muito sobre pensamento em alguns tópicos posteriores. Peguei aqui do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E vou fazer uma leitura breve do que ele fala a respeito do pensamento. E é importante a gente ter essa ideia do quanto o pensamento é importante para todos nós. E o instrumento que nós temos nas nossas mãos e que Deus nos deu essa capacidade de raciocínio, a capacidade de sentimento. Então, nós temos aí muitas situações que o nosso pensamento gera em torno de nós. Então, diz assim: o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói.
as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. O Espiritismo, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que facilita ou dificulta. Seu papel nas sessões de experimentações é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se, influenciar-se a todas as distâncias. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para comunicarem entre si através das imensidades siderais. Só mais um trecho. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. Aqui ele segue falando das vibrações do pensamento, falando da fiscalização dos pensamentos, mas foi somente para a gente ter uma ideia do quanto é importante o estudo do pensamento e o quanto o Leon Denis recomenda a todos nós esse estudo. Agora nós vamos lá no tópico número 7, iniciar com ele. 7. Frequentemente, as pessoas dotadas da faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isso poderia também se explicar pela fotografia do pensamento. Um acontecimento que está no pensamento dos espíritos, que trabalham para a sua concretização, ou no pensamento dos homens cujos atos devem provocar, tal pensamento, atravessando o espaço como os sons atravessam o ar. Pode tornar a imagem visível pelo vidente, porém, como a realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias. Ele vê a coisa sem poder precisar o momento de sua realização. Talvez mesmo esse pensamento possa ser apenas um projeto, um desejo, que pode não ter seguimento, daí os frequentes erros de fato e de data das previsões. Aí ele pede para ver o capítulo 14, 13 e seguinte. Então, essa faculdade, ela se desenha, de acordo com o que ele coloca aqui, como através de uma faculdade mediúnica, né? E se desenha como se fosse um quadro. Então, isso nós sabemos que os espíritos falam para nós. A questão da forma de pensamentos que nós produzimos, a questão também no nosso campo perispiritual, onde existem informações que alguns médiuns, alguns espíritos podem ter acesso a essas informações, porque eles são lá como uma fotografia do pensamento, e isso, logicamente, está na condição de se perceber alguma coisa que possa vir a se realizar no futuro. Mas, como ele coloca aqui, erros frequentes, principalmente em questão de data. Nós vamos ver depois, um pouco mais para frente, essa questão das coisas espirituais, porque elas não são muito bem claras para nós, porque ainda o nosso estado aqui de materialização é muito forte. E isso obscurece a nossa sensibilidade em relação à percepção sobre os movimentos do mundo espiritual. E sempre o nosso pensamento é aquele pensamento que está a todo momento sendo observado pelas ações que ele pode vir a provocar. 8. Para compreender as coisas espirituais, isto é, para se fazer delas uma ideia tão nítida quanto aquela que comparamos com uma de uma paisagem que estivesse sob os nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, exatamente como o cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da vista sem o contato. Também não é senão mediante um
o esforço da imaginação que nós chegamos a tal resultado, auxiliados por comparações extraídas das coisas que não são familiares. Quando ele fala a respeito disso, é interessante que nós só conseguimos enxergar as coisas que nós conhecemos dentro das nossas percepções. Ou seja, se nós temos uma ideia de uma circunferência, de um círculo, de uma bola, não importa. Nós vamos conseguir realizar em qualquer tipo de ambiente, se essa bola ou essa circunferência se apresentar a nós, nós vamos fazer um reconhecimento sobre ela, porque nós já temos aquela ideia e aquele contato com aquele objeto. Quando nós não conhecemos determinados objetos, quando nós não temos ciência daquele determinado objeto, ou que ele existe, a nossa capacidade de entendimento ou de criar uma forma, principalmente essa que ele coloca aqui, uma ideia nítida disso, nós não vamos conseguir enxergar isso. Então, esse objeto, ou esse desenho, ou essa forma pensamento, ela pode estar aí no mesmo ambiente nosso e ser totalmente invisível para nós. Então, isso vem muito ao que a ciência fala sobre o conhecimento prévio que nós temos na capacidade de poder enxergarmos, na projeção da luz que entra pelos nossos olhos, na formação daquela imagem e do processamento do nosso cérebro físico daquela imagem. Então, nós podemos ter um entendimento daquela paisagem ou daquela fotografia do pensamento. A partir daí, outro pode ter de maneira diferente, porque nós podemos ver alguma coisa além do que outros, e, logicamente, esses outros estão privados por falta de conhecimento daquela paisagem ou fotografia do pensamento. Então, tudo isso está intimamente ligado à questão do pensamento. Então, o pensamento é tudo aqui nesse conjunto. Tá? E essa questão que ele fala dos erros nesse esforço de imaginação e essas comparações, é mais ou menos isso que nós estamos tentando expor aí, para que as coisas sejam familiares para nós. E por isso que o estudo da doutrina é importante, para que as coisas que acontecem à nossa volta sejam familiares para nós. E aí a gente vai conseguir observar e catalogar a ordem dos fenômenos. Porém, as coisas... Oi. Essa imaginação, como você estava explicando agora, né? Não pode dar um erro de interpretação? Aqui ele coloca como um esforço de imaginação. Ele faz uma comparação. Então, você não conhece, então você se esforça para tentar imaginar aquele aspecto. Então, você tenta chegar a uma comparação, algo muito próximo, para que você tenha compreensão daquilo. Por isso que ele usa a palavra imaginação. Mas não é a imaginação de você poder criar algo, de você poder, mas sim a imaginação num aspecto que nos leva a compreender que é um esforço como se fosse uma imaginação. Tá? Então, isso vai depender do conhecimento. Então, isso vai depender do conhecimento da pessoa, daquele médium, né? Do que ele traz de bagagem dentro dele, se é que se pode dizer assim. Sim, por isso que ele coloca situações familiares. Familiares é aquilo que você conhece, aquilo que é próximo, que é íntimo seu. Por isso que ele coloca nessa situação. Tá? Então, por isso que quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos ter a compreensão daquilo que acontece conosco e à nossa volta. E aí, nós não vamos precisar, nesse sentido, de alguém que nos guie. Nós mesmos
com a nossa experiência e nossa bagagem, podemos decidir e dirigir as nossas vidas. Ninguém precisa dizer para nós, olha, vai por esse canto, vai pela direita, vai pela esquerda, ó, você precisa fazer tal coisa, se você não fizer, vai acontecer outra tal coisa. Não que, às vezes, o conselho ele não é importante. A própria questão do incentivo, a própria questão da crítica, tudo isso é importante nas nossas vidas. Mas nós podemos decidir e escolher por nós mesmos, sempre com base em conhecimentos adquiridos nessa vida e vidas passadas, e também na inspiração dos bons espíritos. Quanto mais nós estudarmos e aprendermos, estaremos prontos para poder enfrentarmos as situações mais difíceis que ainda temos que vencer. Porque, por enquanto, nós vamos perceber que a nossa encarnação, mesmo ela tendo algumas situações que sejam atribuladas, ela ainda não atingiu um auge que venha a nos trazer algo realmente preocupante, no sentido de que nós podemos estar em jogo frente às decisões que nós tomamos de uma maneira que seja decisiva em nossas vidas. E é por isso... pode falar. Estou ouvindo. Isso também entra, né, naquela questão da vigilância, né? Além do estudo, da vigilância, né, do próprio pensamento. E também o que ele coloca aí, né, fica bem claro o quanto nós temos que estar sempre desenvolvendo o nosso raciocínio, né? Porque o nosso pensamento é o que vai desenvolver, né, a nossa inteligência e, consequentemente, nos trazer o raciocínio para o discernimento. É isso? Sim, sempre. Sempre dessa forma, né? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo, a tudo. A todo momento, nós vamos ser, de uma maneira ou outra, testados. Não tem como fugir disso. Aquele que não tem teste precisa sempre estar em alerta, porque deve se preocupar, porque não está aproveitando as oportunidades que estão sendo dadas no sentido de crescimento. Então, podemos fazer até vista grossa alguns testes, podemos até fugir deles, mas nós devemos tomar muito cuidado. É melhor enfrentar, e enfrentar sempre com sabedoria, para a gente poder ter aquela sensação do dever cumprido e da consciência tranquila. A todo momento se apresentam testes para nós. Nós não podemos fazer vista grossa a eles, de forma nenhuma. E, nesse sentido, que é colocado aqui essas situações que não são familiares. E é por isso que nós estamos discutindo a questão da lei das relações do mundo visível com o invisível e também falando a respeito da fotografia do pensamento, ou o pensamento criador, o pensamento que pode gerar o nosso sucesso ou pode gerar a nossa desgraça, o pensamento que tem um efeito muito forte, inclusive na própria desgraça da humanidade ou na ascensão da humanidade. E aí nós estamos percebendo que quanto mais alicerce nós temos, mais capacidade de identificarmos coisas que nos são familiares para nos ajudar nesse processo de evolução. Tá? É isso que o texto está querendo colocar para nós. Por isso que fala da questão da presciência. Então, são as predições, são o momento em que alguns podem identificar o futuro de uma maneira que venha a ser uma maneira que vai trazer elevação. Não no sentido de predizer o futuro em torno de desgraça, de forma nenhuma. É sempre a questão do alerta da própria espiritualidade para nos ajudar no nosso processo de crescimento. Então, são sempre coisas boas. Podemos entender que aquele momento não vai ser bom para nós, mas nós vamos ter que ter muita decisão, muita determinação, muita perseverança para poder atravessar, mas que vai ter um resultado no futuro. E esse resultado do futuro ele vai ser bom para nós. E ponto final. Então vai funcionar desse jeito. Posso falar? Sim, sim.
A Sueli dizia sempre que a visão dela, que ela tinha, né, ela tem ainda esse dom, né? Que a visão dela era de acordo com o coração. Ou seja, o estado de espírito dela contava muito de acordo com a visão. E que quando ela não estava bem, ela evitava ao máximo, sei lá, ver alguma coisa, ela tentava cortar, é isso? Sim, porque quando se processa, aí, no caso da mediunidade da vidência, não vamos falar em predição do futuro, você vai perceber que o conteúdo de entendimento do médium, o coração do médium é decisivo para a comunicação espiritual. E a vidência não deixa de ser uma comunicação. A partir daí, o médium tem que estar apto a nível de entendimento, de sentimento e cheio de boas intenções, no sentido de poder querer ajudar. Aí a própria condição da vidência, ela funciona de uma maneira ordeira e que a própria espiritualidade está ali para poder auxiliar. E nós vamos ver aqui para frente também a questão da desmaterialização e a espiritualização do ser. O quanto é decisivo para esse momento que nós estamos vendo para poder agir junto às relações do mundo visível e invisível. Aí nós estamos aprendendo sempre que o conteúdo de entendimento de vidas passadas, dessa vida, mais o conteúdo dos espíritos que nos auxiliam nas comunicações espirituais, seja ela de que forma for, e mais as nossas boas intenções, com o nosso crescimento a nível de moralidade, nós vamos entender moralidade, que é ser bom, saber perdoar, saber tolerar, isso é moralidade. Quanto mais você não alimentar ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança, quando você não tiver esses tipos de sentimentos dentro de você, você está sendo aquele que está se espiritualizando e melhorando na sua moralidade. Então, a moralidade é bem isso, é um conjunto de virtudes. E quando nós falamos em reforma íntima, parece meio vago isso, reforma íntima. Na realidade, é uma construção que nós temos que fazer íntima. É construir que nós somos seres destinados à perfeição, somos seres que somos imortais, não temos a morte, porque dentro do complexo da eternidade ela não existe, e vamos crescer e vamos evoluir sem um ponto final, ou seja, será uma rota progressiva constante. E nós estamos aí, talvez, num quarto do caminho, ou até menos, se podemos assim dizer. Um quarto ainda seria até muito otimismo de nós falarmos isso. Mas talvez estamos aí nos primeiros décimos, vamos dizer, vamos ser mais realistas no processo de crescimento, porque saímos do mundo primitivo e entramos no mundo de provas e de expiações, ou seja, estamos no despertar da consciência. Então, conseguimos elaborar raciocínio e conseguimos trabalhar os nossos sentimentos. Então, estamos aí num segundo estágio do processo de crescimento. Quantos estágios vão ter? Aí não sabemos. Marcos. Oi. Eu consigo entender a psicofonia, a psicografia, no sentido do trabalho mediúnico. Então, quando eu me preparo, quando eu me disponho a receber uma psicografia ou a fazer o trabalho com a psicofonia, então eu vou trabalhar nesse sentido. A Lenira acabou de falar que a Sueli disse que quando ela não está bem, ela procura, pelo que eu entendi, brecar, ou procura Evitar. não ter, se desligar para não ter a vidência, né? Como que ela consegue fazer isso? Como um médium consegue não permitir a sua vidência? E também no caso da presciência, se isso é possível, porque aqui fala, né? Logo no comecinho do tópico 7 fala
a faculdade de prever no estado estático ou sonambúlico. Então, o médium que tem a mediunidade da presciência, ele também consegue brecar essa mediunidade como o vidente, e como isso se processa? Sim. A faculdade, ela está na sua mão. Por isso que nós chamamos de faculdade consciente. Você pode bloquear até um certo ponto. E que se a própria espiritualidade insistir, por ser uma coisa urgente, aí nós vimos lá, no momento anterior aqui, não sei que tópico que foi, que fala que pode acontecer espontaneamente através de uma pessoa que talvez não tenha nada a ver com esse tipo de capacidade. Se aquela mensagem precisa chegar. Agora, quando o médium ele não está predisposto, ele não está desejando aquilo porque ele entende que a situação sentimental dele não está boa para aquilo. Ele pode, sim, bloquear aquela ação e se recusar ao trabalho espiritual naquele momento, enquanto ele aguarda a sua melhora para, posteriormente, levar esse trabalho adiante. Então, aí nós vamos ver. Quando nós chegamos à casa espírita, o que nós fazemos? Nós vamos à nossa salinha, lá conversamos, fazemos as nossas preces, nos colocamos em meditação. Nós tentamos nos preparar para um momento mediúnico específico. Então, não vamos falar em evidência, vamos falar em psicografia, vamos falar na própria comunicação audiente, na própria comunicação verbal, na própria questão dos passes, não importa. Então, ali, nós temos esse momento que nós estamos lá nos preparando. E sempre foi recomendado aos médiuns para que, se não estivesse ou não está bem no dia e não quer trabalhar, que ele pode se dirigir ao dirigente e pedir essa permissão. Olha, hoje eu quero só assistir porque eu não estou bem. Não estou apto a produzir um bom trabalho. Então, dentro do processo de consciência dele, ele se coloca nessa situação de não querer trabalhar. Então, a mesma coisa também se dá na situação em que é colocado aqui. Aqui ele está dizendo, frequentemente as pessoas dotadas da faculdade de prever. Frequentemente. Então, ele prevê no estado estático ou sonambúlico. Então, ele pode estar mediunizado de várias formas. Mas, os acontecimentos se desenham como num quadro. Mas se ele bloqueia isso, ele não vai ver nada. Não vai ver nada. Agora, quando ele libera, aí ele vai ver. Por quê? Com esse esforço que ele coloca aqui, erros frequentes, data de previsões, então, tudo isso também gera um certo desconforto em relação à mediunidade de se prever alguma coisa, de você ter uma premonição, coisa parecida. Por quê? Porque as datas não são exatas. Não tem como se prever que tal dia, tal momento, tal vírgula vai acontecer daquela forma que você predisse. Você tem um aspecto geral, num conteúdo geral, que causa uma essência e te dá uma alternativa de se preparar para aquele futuro, que pode ser no minuto seguinte. E também pode ser em meses ou pode ser em anos seguintes. Não dá para poder saber. Sabe que se vai acontecer. Agora, se vai, de uma forma, se realizar daquela forma que foi colocado, aí é muito difícil. Porque o próprio texto diz isso. Não tem como a gente avaliar isso. Não tem como dizer. Tá? Mas o médium, ele tem toda a liberdade de bloquear a mediunidade dele, porque ele, normalmente, ele vai se colocar sempre naquele questionamento de poder produzir um bom trabalho, e se ele não está bem, logicamente, ele sabe que não vai produzir. Tudo bem? Então basta o vidente falar, não quero ver hoje, não quero enxergar hoje. É uma forma já dele bloquear. Ele se nega intimamente
E aí ele já está bloqueando? Sim. Você pode, por exemplo, dizer, olha, eu não vou receber nenhum espírito hoje. Não quero receber nenhum sofredor. Pronto. Você não quer, seu desejo é atendido. Ah, mas estão me obrigando. Ninguém te obriga a nada. Não vai receber espírito sofredor, não vai fazer o trabalho. Ó, substitui e põe outro. Não está bom para trabalhar hoje? Tem um substituto lá para trabalhar. Então, a mensagem, o conteúdo da mensagem, que for significativo, ele vai chegar, seja através de um ou através de outro. Aqui, inclusive, deixa eu ver onde que está isso. Ele coloca, não sei se é um tópico mais para frente, que ele coloca quando diz assim, ó, é lá no tópico 13, ó. Se a gente, ó, ninguém é indispensável, ele coloca aqui. De outro modo, se você ficasse na mão de um para poder receber, ó, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Então, se você não faz o seu trabalho, seja por um motivo ou outro, não estou falando de coisa intencional, eu não quero trabalhar intencionalmente, mas por motivos pessoais, por alguma circunstância que aconteceu, vai ter outro que vai fazer. O trabalho, ele nunca vai deixar de ser feito. De uma forma ou outra, a espiritualidade vai fazê-lo. Então, essa dependência da espiritualidade dos médiuns, ela não existe. Ela não existe. Se um dia nós nos recusarmos a dar passes, seja por que motivo for, vão ter outros médicos que vão dar. Se você se recusar a receber sofredores, ou vou me recusar a doutrinar, vão ter outros médicos que vão fazer. Você tem todo o direito de recusa do trabalho. Todo o direito. Ainda mais sabendo que não é intencional. Sabe que é por um período temporário. Mas se for intencional, para nunca mais ser médium disso ou daquilo, a espiritualidade já tem substituto para isso. Por isso que ninguém é indispensável. Ninguém é indispensável. Porque ele mesmo diz aqui, senão Deus estaria à mercê de nós. É uma coisa absurda, se pensarmos desse jeito. Posso? Ô, Marcos, posso Oi. falar? Sim, pode. Só uma pergunta. Aqui, né, a Denise falou, o médium de comunicação, de psicografia, psicofonia, tudo bem, a gente está lá no trabalho espiritual, se prepara e faz o trabalho. Mas eu tenho a impressão que o médium vidente, ele vê as 24 horas do dia. Não é como a gente, assim, que tem o trabalho espiritual, a gente se prepara, e daí a gente entra em sintonia com os mentores, com o trabalho, e acaba executando a tarefa espiritual. Nos dá a impressão de quando a gente fala assim, a pessoa é vidente. Parece que ela está o tempo inteiro vendo um espírito aqui, outro correndo a colar, um falando alguma coisa, outro exercendo uma outra tarefa. É isso que dá a impressão. Agora, como que ela vai acordar de manhã? Ela acorda, ela olha para o quarto dela, ela vê um espírito, né? Agora, como que ela vai falar assim, não vou ver ninguém hoje? Não é, eu fico pensando, eu não vejo, graças a Deus, mas como é que ela faz isso? Porque a gente é diferente, a gente entra numa sintonia, não sei, a gente se concentra, tem toda uma preparação. Agora, diz aí os livros que o médium evidente, ele vê os espíritos e o mundo espiritual não está em volta da gente. Então, ele não tem esse preparo que a gente tem. Então nós vamos falar assim. O Chico Xavier dizia que o telefone tocava de lá para cá, tá? E a gente vê nos livros, principalmente no livro dos médiuns, que a mediunidade é uma faculdade extremamente fugidia. E ela precisa ser acionada em momentos específicos, em momentos que são disciplinados e momentos controlados. A partir daí, subentende que o médium, que ele é disciplinado, ele vai ter a sua faculdade sendo trabalhada no momento em que ele escolhe para tal. Não vai ser uma coisa aleatória,
O aleatório, o espontâneo, vamos tentar separar isso, o espontâneo, ele pode vir a acontecer em alguns momentos, mas a mediunidade não tem e nunca vai ter um caráter permanente. Por quê? Nós temos as nossas atribuições como encarnados. Então, nós não podemos ser médiums, vamos separar aqui, médiums sensitivos, aquele que tem as suas percepções, aquele que tem as suas faculdades e tudo mais, elas são diferentes daquele médium que é o ostensivo, que é aquele que tem o seu planejamento de trabalho e que sabe muito bem conduzir a sua mediunidade no momento em que precisa. Então, são duas separações. Porque você pode ter, no seu ambiente de trabalho, um mal-estar repentino. Um exemplo, uma pessoa chegou, aquela pessoa trouxe lá um espírito que seja o espírito obsessor que estava incomodando ela e, de repente, aquela pessoa entrou no seu local de trabalho e viu a luz, né, o palito de fósforo que nós somos aceso, viu lá a nossa luzinha, certo? E falou, não, vou me agarrar nessa luzinha aqui. Intencionalmente, o espírito não está querendo nos fazer mal, mas ele pulou daquela palito de fósforo apagado e pulou em nós. Então, vê com a nossa luz. Se nós, lá na nossa luzinha do fósforo, tá? Nós vamos sentir aquela sensação. Imediatamente, a gente tem que separar o ambiente em que nós estamos e conduzir aquele espírito mentalmente para um lugar que nós conhecemos, um lugar familiar nosso. Exemplo, o Centro Espírita Irmã Maria. Então, nós vamos projetar aquele espírito com a força do nosso pensamento, desejando ele um sucesso de melhora. Nós vamos envolver aquele espírito com as mais boas impressões e intenções e pedir para que a espiritualidade que esteja ali possa acompanhá-lo até o centro espírita. E de lá, os espíritos que cuidam desses espíritos vão cuidar dele, não nós. Nós estamos trabalhando, nós estamos exercendo a nossa atividade do pão de cada dia. Então, a gente não pode misturar. Então, essas coisas podem acontecer. Podem. E se acontecer, a providência é essa. Mas não é normal estarmos 24 horas por dia sendo influenciados mediunicamente, não vamos dizer sendo influenciados por espíritos, por espíritos nós somos influenciados 24 horas por dia, mas mediunicamente influenciados para nós largarmos tudo e irmos socorrer espíritos. Isso não, de forma nenhuma. Nós temos que separar bem isso. Posso falar? Sim. Respondendo a Lucila, não que eu seja vidente, tá? Mas em consulta nessa linha do doutora Sam, aconteceram algumas vezes de pessoas que não tinham nenhuma noção sobre nenhum assunto espírita e que acordava vendo espíritos, passava o dia inteiro vendo espíritos, que estavam a ponto de ficarem loucos. E a instrução era, muitas vezes eu ouvi a doutora Sam dizer, diga não, eu não quero te ver, eu não quero te ouvir. A senhora lhe dizia que sempre fazia isso e dava muito certo, às vezes acontecia de não, e ela tinha que usar uns meios lá que eu não sei quais eram, mas raramente ela não conseguia dominar quando ela dizia não. E vi pessoas que voltaram em consulta com a orientação de dizer não, eu não quero ouvir isso. E que deu certo, e que resolveu. Então, né, é isso. Está tudo sob o nosso controle. E querer é poder. Então, nós temos que separar muito bem a questão da mediunidade para nós não virarmos fantoches na mão dos espíritos, principalmente porque quando viramos fantoches, não são os bons espíritos que estão nos tornando um, e sim aqueles espíritos zombeteiros. Então, nós temos que separar muito bem isso. Quando nós temos a consciência da nossa mediunidade, do nosso papel
dos nossos sentimentos, das nossas intenções, do nosso desejo de crescimento, nosso desejo de ajudar o próximo, os bons espíritos se acercam de nós. Mas eles, primeiramente, eles nos protegem respeitando os limites, sabendo que aquele momento nosso é dedicado ao nosso ganho do pão de cada dia, ou ao nosso lazer, no nosso momento da nossa casa, ou numa distração que nós podemos vir a estar num encontro social. Então, tudo é separado. Então, existem momentos para tudo. Por isso que Chico Xavier orientou, na verdade, recebeu orientação de Emmanuel, dizendo disciplina, disciplina, disciplina. E disciplina é um leque muito grande, e principalmente 3 vezes a disciplina, é um leque muito maior de situações que nós temos que aprender a poder termos dentro da nossa mediunidade, o controle efetivo dela. Então, ela não pode fugir do nosso controle, de maneira alguma. Tá? E aí, só dando continuidade aqui, paramos nas coisas que nos são familiares, né? Porém, as coisas materiais não podem dar senão uma ideia muito imperfeita das coisas espirituais. Então, nós aprendemos que a própria espiritualidade sempre nos diz que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tá? É por isso que não deveríamos tomar tais comparações ao pé da letra e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos se relaciona com sua efetiva elevação, e que eles têm necessidade de estar sobre uma montanha ou acima das nuvens, para abarcar o tempo ou o espaço. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferimos, de desmaterialização, isto é, a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeito, àquele da vista de conjunto do homem no alto da montanha. Esta comparação tinha simplesmente a finalidade de mostrar que os acontecimentos que estão no futuro, para uns, estão no presente para outros, e podem, assim, ser preditos, o que não implica na produção do efeito pela mesma maneira. Então, ele está falando da questão da moralidade, da questão da percepção que cada um pode vir a ter. Então, tem alguns que estão muito à frente do seu tempo, outros ainda estão com muito caminho a percorrer, embora possam vir a estar no mesmo ambiente ou tentando produzir algo em comum ou em conjunto. Tá? E para gozar dessa percepção, o espírito não tem, pois, necessidade de se transportar a algum ponto do espaço. Aquele que está na Terra, a nosso lado, pode possuí-la em sua plenitude, tão bem como se estivesse a 1000 léguas. Aqui, de novo, ele está falando a respeito que não existe distância para a comunicação dos pensamentos. Por isso que nós estamos fazendo hoje um trabalho à distância, estamos estudando à distância, embora usando meios materiais de visualização de imagens para que a gente venha a se comunicar. Num futuro próximo, tá? Por efeito da própria questão da telepatia que o Leon Denis disse, que é a linguagem e a comunicação dos espíritos, então aquele momento telepático, nós vamos alcançar isso. Então isso já é uma predição do futuro. Então isso é uma predição. Saber que num futuro nós vamos falar diretamente por meios telepáticos, não usando mais as aparelhagens artificiais, simulando as nossas imagens e as nossas vozes. Isso que é um chamado de predição. Se nós, como espíritas, podemos ver esse futuro. Outros que não são espíritas ainda vão ficar estacionados nos mecanismos que eles têm nas mãos, que eles podem visualizar e podem tocar. Então, os aparelhos eletrônicos ainda são aqueles que, para alguns, já estão no futuro. Eles não conseguem ver um futuro além do aparelho eletrônico. Nós já vemos diferente.
A vista nos espíritos não se produz da mesma maneira que no homem, nem com os mesmos elementos. Seu horizonte visual é inteiramente outro. Ora, é precisamente esse sentido que nos falta para conceber o espírito ao lado do encarnado, com o espírito ao nosso lado, é como aquele que vê ao lado de um cego. Então, nós somos cegos ainda. Nós somos cegos. O caminho que nós temos para poder percorrer é muito longo. Nós não temos e não fazemos ideia. Tá? Então, nós temos aí 5 livros para poder estudar da codificação. Temos aí inúmeros livros, 530, me parece, do Chico Xavier, para a gente poder estudar. Ler livro é muito fácil. Então, eu posso pegar aí e ler aí 200 livros num ano. Então, em 3 anos, eu li todos os livros do Chico Xavier. Mas será que eu compreendi todos? Então, o livro, para ser lido, ele precisa ser compreendido. Então, é isso que nós precisamos dentro da nossa condição. Tudo bem, gente? Mais alguma questão? Só uma questão, não é nem bem uma questão, está entendendo assim, dentro de todo esse processo que a gente está estudando, a gente pode associar isso, por exemplo, no meio espírita, médiuns, trabalhadores, independente da natureza da mediunidade. À medida em que se aprofunda nos estudos, à medida que se esforça para viver de uma forma mais cristã, vamos dizer assim, né? Para não chamar ninguém de moral, todos esses esforços faz com que o indivíduo vai se espiritualizando cada vez mais, não é isso? Sim. Isso também propicia o desenvolvimento das percepções de toda a natureza, não é isso? Sim. Essa dinâmica toda, porque é um trabalho pessoal, né, individual, porque o indivíduo não tem como ninguém fazer isso pelo outro. Então, o indivíduo ele se melhora, ele melhora seus sentimentos, vibra de uma forma melhor, se espiritualiza melhor. Então, essas conexões com o mundo espiritual se tornam mais fáceis, mais fluentes. Não é isso? Isso. Quanto mais você se melhora, mais contato com espíritos bons você tem. E quando você tem essa facilidade de se melhorar e que os espíritos bons veem em você essa condição, eles se aproximam mais dentro da sua sutilidade e inspiram bons pensamentos e bons sentimentos. Então, quanto mais a gente estudar, aprender e se melhorar, as nossas companhias elas vão melhorando. Marcos, Oi. Dentro dos médiuns falidos, enquadra aquele que veio com qualquer tipo de mediunidade, isso não importa, e optou por não trabalhar com ela? Sempre é um direito do médium, mesmo que ele veio se preparar e tudo mais, é um direito dele a recusa. Agora, dentro do aspecto da mediunidade do médium falido, existem inúmeras situações. O médium pode usar aquela mediunidade para fins escusos, ele pode se recusar e ter um comportamento que seja totalmente imoral. Então, ele teve a oportunidade da mediunidade para poder se melhorar dentro do aspecto dos sentimentos. Ele se recusou e, a partir daí, ele começou a processar coisas que não são boas. Então, esses são os chamados médiuns falidos. Agora, um médium que veio lá, reencarnou, com aspecto da sua mediunidade, para poder desenvolver uma tarefa no bem, e ele se recusou a usar aquele mecanismo, mas ele realiza a tarefa do bem em outro sentido, de alguma maneira aquela mediunidade dele foi usada e serviu para aquele propósito de ajudar alguém, e a gente não vai procurar entender como ele sendo um médium falido, pelo fato de ele não ter trabalhado num centro espírita. Então, ele processou aquela mediunidade da maneira que ele achou melhor, dentro do seu lado inconsciente, lógico, e praticou o bem.
Então, aquela ferramenta, de alguma maneira, foi usada mesmo na questão do desconhecimento dele. Então, ele não é um médium falido. Se o Nelson quiser encerrar para nós, já estamos aqui na hora, né? O Nelson encerra, e então na semana que vem a gente continua aqui. E amanhã a gente tem lá, né, o nosso evangelho, às 8 da noite, lá no centro, a gente se encontra lá. A gente se encontra lá amanhã. Isso. Então, convido a todos que, unidos em pensamento, elevando nossas mentes aos céus, agradecendo a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, por essa oportunidade de aprendizado, que todos nós possamos refletir sobre o aprendizado, que seja útil para cada um de nós. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos encerrar os estudos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.